Seja muito bem-vindo para nossa videoaula. Hoje, tratando de um tema especial e importantíssimo nas nossas vidas, a empatia. Quero então resgatar o que estamos fazendo aqui. Nós estamos no ensino à distância para a idade ativa. Hoje a nossa 7ª videoaula, dando seguimento na disciplina de psicologia, no tema identidade, autoconhecimento, onde nós estamos trabalhando quem somos, trabalhamos também nosso papel dentro da identificação de quem somos, e no papel estamos falando da importância de poder exercer este papel sendo quem somos e o que queremos ser e fazer. Para isso, a habilidade em lidar com conflitos é fundamental, porque nós vamos encontrar pessoas que querem que a gente faça ou se comporte de maneiras que muitas vezes fere o seu desejo, a sua identidade, que é muito baseada nos seus valores. Começamos então a falar de uma competência fundamental no manejo dos conflitos de uma forma produtiva, que é a competência assertiva. Nós já trabalhamos alguns elementos da competência assertiva. Falamos do autocontrole, que se refere ao foco da conversa, quando vamos conversar com alguém para tratarmos de uma diferença que se tornou um conflito e às vezes até um impedimento para a manutenção do nosso relacionamento. Nós precisamos então de autocontrole, onde trabalhamos o tema e atentos ao recuo, que é o quanto o outro está disposto a estar comigo naquele momento, o quanto eu estou me sentindo também disposta a isso. Respeitar o recuo é muito importante para o êxito na condução do diálogo. Trabalhamos então os elementos que nos conferem a assertividade. Além do autocontrole, falamos da clareza, que se refere aos fatos e os dados para que eu possa compartilhar com você e levar você a entender o motivo que me trouxe até uma conversa complexa ou difícil, como a gente diz, ou delicada. Além da clareza, na competência assertiva, nós precisamos trabalhar na interação com o outro a objetividade e o respeito. Nós falamos disso no último encontro. Lembrando que objetividade é o que eu quero e o que eu espero de você a partir do nosso encontro com esta conversa. Lembrando que objetividade é muito bom, porque contrata expectativas, portanto evita frustração. Combinado não é caro. Com relação à clareza, só lembrando para a gente dar seguimento, quanto é importante a clareza na comunicação, nós apontarmos onde é que está o problema, qual é a evidência e o fato que tem gerado o atrito ou o distanciamento. A clareza, toda vez que você é claro, você está sendo verdadeiro e justo, e é muito bacana e precioso estarmos com pessoas que têm essa predisposição. Falamos também da importância do respeito, e aí a dica importante para saber o quanto a gente é respeitoso uns com os outros quando a gente está de cabeça quente no meio de uma confusão, é estar atentos ao como eu me comunico com o outro, o jeito de me expressar, minha tonalidade vocal, se eu grito, se eu choro, minha expressão facial e corporal, se meu corpo tá todo trancado, tá todo petulante, se eu faço caras e bocas que dá o outro algumas leituras desse excesso de expressão que muitas vezes mais atrapalha do que nos ajuda. E a linguagem que nós usamos também dá uma conotação e demonstra o quanto a gente está sendo respeitoso com o outro. Então, se eu uso palavra chula ou palavras agressivas que vão transmitir agressão, hostilidade e às vezes prepotência. Ou às vezes eu posso também usar do choro ou do excesso da timidez e do constrangimento, me posicionando num corporal vitimizado, que o outro também pode ler como um desrespeito, porque ele pode entender isso como uma chantagem emocional ou uma forma de manipulá-lo. Então estejam muito atentos, continuem tentando se observar como é que vocês lidam com as situações quando vocês ficam estressados.
simplesmente ter essa consciência, porque quanto mais consciência vocês tiverem, mais vocês vão poder ir fazendo ajustes naquilo que você está comunicando ao outro, para que esta forma, às vezes contaminada, não seja um ruído que prejudica o bom entendimento, que é o que a gente quer, não é verdade, gente? Conversando, a gente se entende. Então, essa é a proposta, que a gente preste muita atenção ao respeito. Todo ser humano quer ser respeitado. Nós temos, para a noção da nossa identidade, a dignidade, essa questão da honra, como eu já disse em algum momento, do brio e do orgulho e da vaidade. Então, cutucar o orgulho do outro de uma forma ostensiva, você vai colher o que dessa sua ação? Não é? Então, é melhor sim, no diálogo, claro que a gente quer alertar e demonstrar alguma inconformidade no nosso dinamismo, mas não precisa ser de uma forma apelativa, acuadora. A gente tem que fazer isso com discernimento, com bom senso. Por isso que essa técnica da assertividade que eu tô passando no passo a passo com vocês é para ser um excelente auxílio neste momento difícil, ok? Para que vocês possam se alegrar com os bons resultados que hão de surgir do seu bom intento. Falando então especificamente no dia de hoje, nós vamos aumentando aí a complexidade da nossa habilidade, incluindo agora a empatia. E aí falar então um pouco na aula de hoje sobre empatia. O que é empatia? Empatia é a arte da diplomacia, da conciliação, da mediação, da convergência. É a busca por manter e promover a harmonia nos vínculos. E requer esforço, requer preparo. É algo contínuo, constante, que exige de mim e de você cuidado, atenção. Empatia é a capacidade de se importar e de querer bem, portanto, de cuidar do outro. Nós estamos vivendo tempos difíceis porque a humanidade tem se perdido no egoísmo, olhar para mim, para o que eu quero. E também tem sido exacerbado a competitividade, o vencer, o ganhar o outro, do outro. E isso não constrói uma facilitação para diálogo e para administração de pontos de vistas divergentes. E aí que a empatia entra como fundamental na civilidade dentro da nossa sociedade. Como não é fácil de encontrar, nós precisamos aprender. A empatia ela não é uma habilidade genética nem nada. Ela é ensinada, ela é aprendida. Então, consiste do esforço que você precisa fazer para estar diante de alguém que pensa diferente de você e acessar o motivo pelo qual ele é quem é e age como age. Então, a empatia, ela é o sinônimo do acolher no sentido de deixar emergir e vir o outro. Portanto, é o oposto de julgar, preconceituar, discriminar e criticar de forma pejorativa, como estamos habituados a fazer e receber. Então, nós estamos aqui num esforço muito grande de caminhar contra a corrente secular que a gente se depara. Mas vale muito a pena, porque a empatia, gente, ela cria vínculos de confiança, alianças. Uma vez que você se sente ouvido e visto, enxergado por mim, existe na minha presença, o que acontece é que você quer permanecer comigo. E para muitos vínculos que nos são muito queridos, isso é fundamental, não é? Te interessa saber do seu cônjuge, como ele está se sentindo e lidando com algumas questões na vida, às vezes que você vê que ele está preocupado, um filho, uma filha, um neto, uma neta, enfim, um pai, uma mãe, um grande amigo, ou qualquer outra pessoa que você julgue que é importante ter confiança. Então, o ganho de desenvolver empatia é que você conquista confiança na sua vinculação. Agora, veja,
Há alguns fatores que interferem. A empatia é a capacidade, portanto, de entender o outro. Para que eu faça isso, eu preciso de algumas atitudes contributivas. Prestem atenção. Primeira atitude, quando eu me deparo com a diferença, ao invés de eu julgar, puxa, ele é assim, ele é assado, eu pergunto, por que você pensa assim? Ou, por que você insiste nisso? Tudo que te frustrou, você volta no ponto. Por que você não cumpriu o combinado? Por que você falou comigo naquele tom na frente da nossa família? Porque a princípio que a gente tem que fazer, a gente faz. Poxa, essa pessoa é agressiva. Essa pessoa não é amiga. E não estou dizendo que você está errado em ter os seus julgamentos. Eu só estou dizendo que na hora de uma conversa, isso não é bem-vindo. Isso é um contaminante que adiciona problemas. Então você troca isso por uma atitude empática. Troca julgamento por acolhimento do ponto de vista do outro, porque eu quero te entender. Então esse é um exercício que eu já quero pedir para que vocês façam. Estejam atentos o quanto diante de uma diferença vocês estão fazendo pergunta ao invés de dar sermão. E mostrar que você tem o seu ponto de vista, os fatos e os dados, que é para convencer o outro. A empatia, ela combate o confronto, é a arte do encontro. Então a gente precisa se achar em algum lugar, ok? Então estejam muito, muito atentos à tendência de julgar, ao invés de tentar entender por que o outro agiu assim, com você ou com o outro em uma determinada situação. Isso é muito importante, está no campo da empatia. Lembra, se nós estamos numa sociedade egoísta que só olha para si, força contrária do eu significa o outro. Então, o antídoto para reduzir o egoísmo, a agressividade, a prepotência na sociedade consiste na empatia. Esse esforço de encontrar o outro em algum lugar e tentarmos então estabelecer pontos em comum que a gente possa progredir juntos. Essa é a grande vantagem e benefício da empatia. Então vale muito, muito a pena, porque quando você entra nesse lugar, você traz a harmonia, com certeza aumenta a harmonia neste vínculo. E quando você desfruta de harmonia, você tende a sentir paz, bem-estar e satisfação consigo, pela construção que você está promovendo a partir da sua boa intenção e do seu bom exemplo de acolher, de ouvir, não julgar, evitar interromper a fala do outro. Isso é uma preciosidade. Então, por hoje, porque o conteúdo ele é bem grande, eu queria que você já estivesse atento para quando, então, diante da diferença do conflito, ao invés de julgar e lembrar o outro do que ele fez de errado, você inverta a ordem, você até vai usar esse elemento num outro momento. Primeira coisa é empatizar. Então, por que você está falando assim comigo? O que está acontecendo? Como é que você está se sentindo depois de ter dito isso na frente de todos? Eu queria te ouvir. Isso é toda a atitude empática. Ela alcança o universo do outro e faz o outro pensar. Nessa tonalidade respeitosa, não agressiva, nem vítima, dá dignidade para que o outro possa então se abrir e se revelar, jogar suas armas e se render. E quem sabe, ter uma grande mudança a partir do teu manejo manso, humano, ético, contributivo. Então, é uma habilidade que vale muito a pena você aprofundar. Então vejam, resumindo, faça a pergunta para entender o ponto de vista do outro, como ele está se sentindo, evite julgar, presta atenção no que ele te diz, não fica tentando achar defesa para fazer o contra-ataque. Você não está numa disputa, você está tentando um resgate para manter um vínculo e fazer diálogo e encontros, ok? Terceiro aspecto, não interrompa, deixa a pessoa falar. Às vezes ela quer falar e a gente fica com vontade de, eu vou perder a ideia. Se você acha que é importante não perder a ideia, leva a caneta e papel, marca rapidinho ali o que você quer falar. Eu faço muito isso como psicóloga, como coach. Às vezes meu paciente, meu cliente, ele tá ali todo empolgado, querendo falar do que ele tá vivendo. Eu não interrompo, tomo nota e depois retomo com ele. Isso é muito importante, gente. É muito respeitoso, é muito bom. E mostra para o outro que você está com ele, ok? Então não interrompa. E lembra de quando o outro estiver com você, falando sobre ele, como ele está se sentindo.
ouça de verdade. A gente chama do ouvir de verdade de escuta ativa. Escute ativamente. E aí, para você escutar ativamente, você deve estar presente de corpo e alma diante daquele ser humano. E ouvindo não só com os ouvidos, mas com os olhos e com o coração. Tenho certeza que você vai ter boas surpresas e muitas emoções a partir da mudança que você promove em você e generosamente oferta aos outros. Eu desejo o melhor para você, que você faça boas experiências com a empatia, possa contar isso para muitas pessoas e multiplicar o bem-querer e o eu me importo com você, mundo afora. Espero vocês para a próxima aula. Pensem e reflitam no que foi dito e, mais do que tudo, pratiquem. Tentem, se deem permissão de aumentar o nível de empatia por onde vocês andam e façam disso parte importante do seu legado. Gratidão, Deus abençoe a vida de vocês e nos encontramos em breve. Até já!